Olá, meu nome é Leonardo Rocha Carneiro Garcia Zapata, eu sou neurocirurgião, atuando em alguns grandes centros aqui em Goiânia, e hoje eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos básicos em traumatismo raquimedular. Eu digo básicos porque eles têm que ser de conhecimento de todo médico, não somente do neurocirurgião ou do ortopedista que trata a coluna. Todo médico tem que ter noções básicas de como conduzir um caso de TRM. Eu queria iniciar agradecendo a oportunidade concedida pela Liga do Trauma da UFTM, que é uma universidade que eu tenho bastante estima e acompanho há bastante tempo. Bom, então a gente vai delimitar inicialmente alguns tópicos que vão ser abordados: a epidemiologia, né, a incidência, a prevalência dos casos, em quais populações acontece mais, a fisiopatologia, o mecanismo celular, bioquímico da lesão medular, o atendimento pré-hospitalar e hospitalar, e aqui eu vou ter algum tempo a mais pela necessidade de passar conceitos, por exemplo, do ATLS, que são os básicos para qualquer médico. Noções básicas também de anatomia, né, para entender o quadro clínico, o tratamento clínico e cirúrgico, a reabilitação envolvendo terapia ocupacional, fisioterapia, algumas complicações que são responsáveis pelo maior sofrimento de familiares e do próprio paciente e também pelos maiores custos para o sistema, né? E perspectivas futuras, né? Claro que a gente tem novidades surgindo e ainda vão surgir muitas mais. Então, iniciando aqui pela epidemiologia, a gente sabe que o trauma raquimedular corresponde a 60 a 70 novos casos para cada 100 mil habitantes por ano, né? E a gente vê que a prevalência é maior entre jovens, né, de 16 a 35 anos, o sexo masculino, até 80% dos casos. Por isso que sempre a gente escuta falar que homem morre mais cedo, realmente é por conta principalmente dessas questões traumáticas, né? E isso tem um impacto econômico muito grande, porque são pessoas em idade produtiva, né? Então, isso tem que ser levado em conta. Os custos por paciente chegam a 100 mil dólares no primeiro ano, 100 mil dólares no segundo ano e 15 mil dólares para cada ano que esse paciente viver após o segundo ano, né? Ou seja, o custo de um paciente desses para o sistema, para a família, é muito grande, né? Então, os traumas, de uma forma geral, têm que ser prevenidos, né? De forma que, para o país, no caso, dados dos Estados Unidos, custam em torno de 300 milhões de dólares por ano os casos de TRM. Os tipos de trauma, eles são importantes também. A cinética do trauma é importante, né? Acidentes automobilísticos correspondem a 45% dos casos, né, envolvendo aí carro, moto, bicicleta, e são de cinética, com a velocidade desses traumas é muito alta, né? A gente tem também mergulho em água rasa, por exemplo, salto de cachoeira, ou em piscina mesmo, queda de laje, correspondendo a 20%, acidentes esportivos, tanto para esportes de maior risco, né, esportes radicais, quanto para esportes coletivos, mais corriqueiros que a gente conhece, né? A violência, incluindo aí ferimento por arma branca e arma de fogo, corresponde a 15%. E algumas outras causas aí em torno de 5%, incluindo, por exemplo, lesões tumorais, né, que fragilizam o corpo vertebral, que favorece a trauma, osteoporose, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. O nível da lesão é fundamental. Evidentemente que lesões mais altas são mais graves, né? Tem uma repercussão muito maior para o paciente. Infelizmente, as lesões mais frequentes são as cervicais, correspondendo a 40% a 50%, né? Justamente porque a coluna cervical ela tem maior mobilidade, né? Tem mais possibilidades de movimento, né? E isso deixa ela num estado mais vulnerável, né?
Felizmente, nem todas as lesões cervicais, desses 40% a 50%, são cirúrgicas ou são muito graves, tá? Mas é a mais prevalente. Em segundo lugar, a gente tem lesões da coluna torácica, com 30%, coluna lombar, com 20%, e coluna sacral, com 6%. Né? Bom, é importante lembrar que a coluna nossa, como eu acabei de falar, ela tem várias possibilidades de movimento, né? Cervical, torácica, lombar, mas existem limites para esses movimentos. E quando a gente passa desses limites, pode ocorrer lesões, fraturas, luxações, né? Então, a coluna cervical aqui, ela tem um limite de lateralização, de flexão, de extensão, coluna lombar e torácica também tem seus limites, né? A coluna torácica é a que tem menos amplitudes de movimento, justamente pelas costelas, né? Então, acaba se lesionando um pouco menos às vezes, né? Mas ainda tem uma incidência grande de lesões. E a cinética do trauma, como eu já falei, né? Ela envolve justamente o desrespeito a esses limites da coluna, né? Então, a gente tem a hiperflexão, hiperextensão, carga axial, carga lateral, rotação e alguns ferimentos penetrantes. Então, aqui, primeiro, falando sobre a hiperflexão, uma desaceleração brusca do movimento, né? Ocorre a flexão aqui da cervical, né? E é um dos motivos, sim, que a gente precisa tanto do apoio aqui atrás, né? Quanto do cinto de segurança, né? Esse movimento em chicote causa lesões, né? E podem ser graves em algumas situações. A hiperextensão, né? O apoio da cabeça aqui é fundamental. Antigamente não era obrigatório, mas hoje é, porque essa hiperextensão pode causar lesões da coluna cervical. A carga axial, né? Aqui tem um exemplo de uma queda em água rasa, né? Esse paciente provavelmente lesou a coluna cervical, aqui no exemplo é a coluna lombar, né? Mas a gente vê que essa vértebra ela perdeu a altura, está com alguma retroclusão aqui do mundo posterior, houve lesão aqui do ligamento longitudinal anterior da coluna. As cargas laterais, né? Também são importantes para uma colisão lateral, por exemplo, né? Aqui a gente vê, além de tudo, tem uma lesão aqui da clavícula do paciente também, né? Podendo incorrer lesão do plexo braquial, por exemplo, né? As rotações, né? No exemplo aqui, esse paciente ele está com o quadril rodado para a esquerda, né? A perna direita rodada sobre a perna esquerda, e devido a isso ocorreu aqui pela imagem, né, pela gravura, uma lesão do ligamento interespinhoso, outros ligamentos aqui entre as vértebras, né? Provavelmente ocorreu algum grau de luxação, compressão radicular, compressão medular, né? E a gente tem ferimentos penetrantes, né? A lesão por arma branca, né? Uma facada, por exemplo, e aqui no exemplo a gente tem um raio-x em AP e perfil, uma lesão por arma de fogo, né? O projétil ficou aqui alojado logo abaixo aqui do processo espinhoso aqui dessa vértebra, que é a L4, né? Podendo ter comprometido pela lesão térmica as raízes aqui do local, ou até mesmo caldequina, né? Isso aí a gente precisa de uma avaliação. Bom, então, em relação à fisiopatologia, o mecanismo que acontece essa lesão, é importante a gente ter noção básica aqui desse ciclo, tá? Inicialmente, aqui tem um exemplo da compressão, mas pode ser um estiramento, por exemplo, ocorre o TRM, né? Ou seja, a lesão primária acontece aqui, e esse TRM leva a um edema nessa medula ou nas raízes, por exemplo, uma perda transitória da função medular, né? Aquela medula ela pode passar por um estado de choque, né? A gente vai definir mais para frente
que são esses choques, né? A pessoa pode perder transitoriamente a função medular, né? E pode ocorrer em sequência a hipóxia, né? Com hipotensão arterial, insuficiência respiratória, que a gente vai ver que nossa função no trauma, na prevenção de lesão secundária, é importantíssimo estar atento a isso, né? Ou seja, manter níveis pressóricos adequados, níveis de oxigenação adequados, para prevenir que essa hipóxia seja muito agravada. Se ela se agravar muito, ela evolui para uma isquemia. E aí, quando a gente chega no quadro de isquemia, a gente já tem uma perda definitiva da função medular. Ela deixa de ser transitória e aquela área da medula para de funcionar completamente, né? E a gente coloca aqui a questão do transporte, porque se o transporte for feito de forma inadequada, vai ocorrer um novo trauma e esse ciclo vai se perpetuar, aumentando a lesão, causando mais lesão secundária. E é isso que a gente não quer. Então, só para deixar alguns conceitos aqui, que eu já estou iniciando, a lesão primária é a lesão que acontece no momento do trauma, né? Pela cinética do trauma, e ela pode ocorrer com a compressão, estiramento, tudo isso que a gente já mencionou, lesão neuronal, lesão vascular, né? Rupturas de disco, do processo, de algum processo vertebral ou do corpo vertebral, né? E essa lesão primária, o que a gente tem que fazer com ela é só orientação para que não ocorra, ou seja, tem que alertar os pacientes, alentar a população para não dirigir muito rápido, não dirigir embriagado, não saltar de cascatas, não saltar em piscinas, né? Aqui a gente atua no campo da prevenção, orientação da população, porque depois que aconteceu o trauma, tudo isso aqui acontece simultaneamente, muito rápido, tá? E o que a gente tem para agir depois que o trauma aconteceu é na prevenção de lesão secundária, ou seja, evitar que aquele ciclo que a gente acabou de falar aqui se perpetue, evitando, ou seja, a hipóxia, evitando a insuficiência respiratória, a hipotensão arterial, de forma que esse indivíduo ele tem uma chance de preservar alguma área que está numa zona de penumbra, um termo que eu estou usando, por exemplo, do AVC, que a gente usa muito, né? Uma área que ainda tem alguma relativa perfusão, evitar que aquela área sofra uma isquemia de fato, né? E evitar que esse paciente perca a chance de ter um prognóstico melhor. Então, o que a gente precisa? Um tratamento, um atendimento pré-hospitalar muito eficiente, né? E nada melhor, até hoje, para orientar esse pré-hospitalar do que o ATLS. Então, essa é a base da aula que eu vou falar aqui hoje para vocês. O ATLS, ele é de fundamental importância para o médico, de uma forma geral, né? São conceitos básicos que a gente tem que ter de forma medular, né? Ou seja, tem que ter de forma bastante ágil para poder agir no momento de necessidade diante de algum caso de trauma, né? Então, um atendimento pré-hospitalar, ele deve considerar que todo paciente é um politraumatizado, ou seja, todos os cuidados básicos na cena do trauma têm que ser tomados, esse paciente tem que ser bem oxigenado, cuidar da pressão, manter uma monitorização adequada e um transporte adequado, né? Então, as primeiras medidas visam a manutenção dessa vida. Volto a frisar, oxigenação e pressão arterial. Esse paciente, se necessário, ele tem que ser entubado na cena do trauma, garantindo uma via aérea definitiva na cena do trauma, né? Observando, é lógico, as orientações do ATLS, do ABCDE, que vocês já devem ter tido em algumas outras aulas, né? Então, a via aérea definitiva e estabilização da cervical, né? A ventilação na letra B, circulação,
né, disability, né, e a exposition, né, tudo isso faz parte do ATLS. E já na letra A gente tem que ter essa preocupação com a via aérea definitiva, tá? E a pressão arterial, ela tem que ser mantida a todo custo. O ideal é que a gente mantenha uma PAM em torno de 85 a 90 milímetros de mercúrio, para garantir uma boa pressão de perfusão medular. Tá? Então, nesse atendimento pré-hospitalar, inclui imobilização colar cervical, né, e os head blocks também na lateral, colocação do paciente em uma prancha rígida, né, sempre movimentar o paciente em bloco, prevenir aspiração brônquica e cuidado com fraturas na base do crânio, por isso eu coloquei aqui essa sonda orogástrica, porque em várias situações eu já presenciei passagem de sonda nasoenteral e ocorrer e o paciente tinha uma fratura de base de crânio, pode ocorrer a introdução acidental dessa sonda intracraniana, cometendo o parênquima encefálico, e tranquilizar o paciente se for uma situação que ele está acordado, né? Ele cooperativo, ele vai ser melhor para ele, a equipe vai conseguir proteger ele mais, né? E lembrando aqui que essa mobilização em bloco, colocação na prancha rígida, por exemplo, ela tem que ser com 4 pessoas, né? Não tem como fazer uma mobilização muito criteriosa com 2 pessoas, por exemplo, né? Tem que ter uma pessoa na coluna, no crânio, coluna cervical, outra pessoa para a coluna torácica, lombar, e outras pessoas aqui segurando as pernas. Tem que ser assim. A coluna tem que estar bem alinhada, tem que ser um movimento coordenado, conjunto, né? E o que a gente tem aqui também é o resultado final, né? Tem os tirantes, né, que o pessoal vai usar, o colar cervical bem fixado, tá? E os head blocks. E aqui tem um pouquinho da técnica, né, que vocês devem ver em outros cursos aí do ATLS, por exemplo, a retirada do colar, do capacete do paciente, né? Isso é muito importante, porque trauma de motocicleta costumam ser muito frequentes, né? Na moto, o mais vulnerável é o paciente, e toda a coluna dele fica exposta, né? Então, saber retirar o colar de forma correta é importante. Mais uma vez aqui, precisa de ajuda de alguém. Então, uma pessoa tem que firmar a cabeça e outra pessoa tira o capacete. Então, já no atendimento hospitalar, é importante, né, a gente checar se o que foi feito no atendimento pré-hospitalar foi feito de forma correta. Então, ver se essas vias aéreas estão prévias, estabilização hemodinâmica, né? E aí, sim, a cirurgia geral que vai fazer essa avaliação inicial na maior parte dos hospitais. E tudo isso tem um motivo, né, uma lógica. Né? Por mais que visivelmente o paciente tenha uma lesão na cervical ou uma lesão no crânio, a gente tem que seguir uma sequência que vai manter a vida desse paciente. De que adianta o paciente chegar com uma lesão cervical evidente e foi encaminhado direto para o centro cirúrgico pelo neurocirurgião, e esse paciente está com lesão no baço grave e evoluindo com choque hemodinâmico, né? E durante a cirurgia ele para, ou a perfusão medular dele diminui, né? Então, a sequência que a gente usa no ATLS, no ABCDE, ela é fundamental, que é ela que garante a vida do paciente. Não adianta nada você avaliar o paciente do ponto de vista neurológico se ele não tiver com pressão adequada, com oxigenação adequada, né, ele vai morrer antes que você consiga intervir cirurgicamente do ponto de vista neurocirúrgico. Né? Então, a avaliação da neurocirurgia ela é fundamental e ela acontece quase simultâneo com a cirurgia do trauma, a cirurgia geral, a cirurgia do trauma. Mas ela tem que seguir essa sequência. Né? E dentro da neurocirurgia, também a gente tem uma certa sequência de prioridades, né, conforme a complexidade e a gravidade. Né? Ou seja,
Lesões do crânio podem ser, né, mais graves que as lesões da coluna, mais graves que as lesões do plexo, mais graves que lesões de nervos periféricos, né? Uma lesão muito grave no crânio, não adianta você tentar tratar a coluna se aquele paciente não vai sobreviver, logo ele vai estar com uma herniação, né, e pode evoluir a óbito rapidamente, né, devido a um hematoma subdural, por exemplo. Então, tudo tem que seguir uma certa sequência, e essa sequência sempre é cobrada nas provas, né? O A, B, C, D, E. Nunca esqueça dessa sequência. Nunca pule para o D, por exemplo, que seria o disability da parte aqui neurológica. Então, o que a gente vai tratar hoje é desse exame na parte da coluna, e no exame neurológico é importante estabelecer o nível da lesão medular, né? Então, a gente já na avaliação inicial, antes mesmo de fazer uma tomografia, por exemplo, a gente já consegue ter noção em qual local está mais acometida essa medula desse paciente, né? E esse nível de lesão medular, hoje, a classificação que a gente mais considera um valor prognóstico e mais valor para as condutas médicas é o AGE, né? Uma classificação americana e que é extensamente utilizada no mundo, tá? Então, no EJA, o que é que vai ser considerado? O segmento mais caudal da medula com a função sensitiva e motora preservada bilateralmente. E eu vou voltar nesse conceito mais para frente quando a gente for classificar um caso, tá? Então, isso é importante. É função sensitiva e motora preservada dos dois lados, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação de cada parte dessas e avaliar qual é o nível de lesão medular desse paciente. Então, iniciando aqui, pela avaliação sensitiva, a gente tem aqui essa imagem, que inclusive é do ATLS também, mostrando os dermátomos, né? Ou seja, as porções da pele do paciente que correspondem à inervação de cada parte da coluna, né? Então, em verde aqui, a gente tem nervos cervicais, né? No caso aqui, abaixo de C2, C3, C4, C5, C6, cada um vai ter um trajeto específico. E aqui na lateral da tabela, a gente tem bem delimitado que área, que dermátomo corresponde. Ou seja, C5 corresponde a essa parte anterolateral aqui do ombro. C6 corresponde ao polegar. C7, essa parte aqui com esses dedos médios, C8, o dedo mínimo, né? Na coluna torácica, o que a gente tem? T4 é um referencial importante, a altura do mamilo. T6, a altura do processo tifoide. T10, a altura do umbigo, né? E da mesma forma, a coluna lombar aqui, mostrada em violeta, né? Tem cada parte, cada saída da coluna lombar aqui vai ter uma área correspondente, né? E a coluna sacral da mesma forma, pegando aqui as raízes de S1, S2, S3, S4, S5, né? Cada uma tem o seu local correspondente e, baseado nisso, na sensação, por exemplo, de hipoestesia ou anestesia do paciente, que a gente vai definir onde está a lesão. E a avaliação motora, né? Ou seja, de força muscular. Essa avaliação, ela é feita com 10 partes, né? São keys, ou seja, musculaturas-chave para ser avaliada, né? Então, a gente tem C5, por exemplo, flexão do cotovelo, C6, flexão do punho, C7, extensão do cotovelo, por exemplo, a força do tríceps, né? C8, os flexores dos dedos, né? T1, abdutores da mão, né? L2, flexão do quadril, L3, flexão do joelho, né? E eu vou mostrar aqui no próximo slide, né? Então, aqui, C5, o paciente está abduzindo aqui o ombro, né? Então, a gente avalia essa força fazendo uma certa resistência. C6, estendendo aqui o punho, C7, tentando
esticar o braço, né? C8, a força aqui dos dedos, né? Musculatura intrínseca da mão aqui também T1, L2, L3, L4, L5, S1, né? Todos têm uma forma de ser avaliado, né? Seja fletindo o quadril, né? Fazendo essa inversão do pé aqui em L4, né? Elevação do hálux em L5, esse movimento aqui como acelerando um carro em S1, né? Todos esses movimentos eles têm que ser avaliados, tá? E a gente segue essa escala de força, né? Que vai de 0 a 5. A paralisia total, a plegia é o grau 0, contração palpável, ou seja, ele não tem um movimento eficaz, mas você vê uma certa fasciculação, um movimento no músculo, seria grau 1. Grau 2, um movimento ativo, mas que não vence a gravidade, ele não consegue tirar a mão ou o pé, a perna da cama, do leito. A força grau 3, ela vence a gravidade, mas não vence nenhuma resistência que o médico vai colocar. Grau 4, vence alguma resistência mais leve, e o grau 5 seria o normal, né? E a gente avalia também o esfíncter anal, né? Para diferenciação de lesão completa ou incompleta, que eu vou falar mais para frente. Então, aqui está a tabela toda do EIJA, né? Aqui ela está em preto e branco, de forma que o médico pode preencher esses quadradinhos, colocando os valores de força em cada segmento aqui da medula, do lado direito e esquerdo, tá? Então, a gente tem Key Muscles e Key Sensory Points, né? Que são a avaliação motora, né? Alguns músculos específicos avaliados, e algumas áreas sensitivas específicas também avaliadas, tá? E a gente pode ter uma zona de preservação parcial, ou seja, independente do nível medular, às vezes uma outra área o paciente tem uma discreta hipoestesia. Isso também tem que ser considerado e tem um espaço aqui. Essa área, por exemplo, pode ser uma área de penumbra e a gente vai trabalhar para recuperar, tá? A gente tem aqui a classificação em steps, né? Ou seja, passos para que ela seja feita. Não vou falar passo a passo aqui, mas é importante que vocês tenham acesso a essas tabelas do EIJA, do ATLS, para poder fazer uma bela classificação e poder passar o caso adiante com bastante qualidade para o médico que está ouvindo entender o que você está falando, né? Então, avaliação sensitiva, avaliação motora, avalia o nível baseado na sensitiva e não motora, né? Avaliar se a lesão é completa ou incompleta, né? E essa questão da zona de preservação que eu também coloquei aqui para vocês antes, tá? Se existem os músculos-chave, né? E mais da metade deles tiver uma força maior ou igual a 3, né? A gente considera que essa força é efetiva. E isso influencia na classificação aqui para a gente, se é um EIJA D, por exemplo, ou C. Tá? Então, isso é importante para a gente. Tá? Então, agora a gente vai classificar um paciente hipotético, né? Inicialmente aqui do ponto de vista motor, tá? A gente tem aqui essa parte eu destaquei em amarelo, porque no segmento torácico a gente tem dificuldade em avaliar a força motora, né? A maioria dessas inervações da parte torácica são difíceis de avaliar, né? Então a gente, de certo modo, pula essa avaliação da parte torácica, tá? Motora. Então, o paciente aqui que teria uma lesão em L1, nível motor, e em T10, nível sensitivo. Ou seja, mais ou menos na altura do umbigo, a sensibilidade dele mudou, né? Você vai estimulando dos dois lados do paciente, tá? E vai descendo, né? Desde da face mesmo, do queixo para baixo, vai estimulando. A hora que ele fala, opa, agora mudou, a sensibilidade daqui de cima está diferente daqui. Esse é o nível sensitivo, onde tem essa alteração, onde não está mais preservado
sensibilidade. Aqui, no caso desse paciente, seria ao nível do umbigo, mais ou menos. E o nível motor desse paciente já seria em L1, né? Mais baixo. E o que a gente vai considerar? Como nível da lesão é 10, porque é o nível em que está preservado tanto o sensitivo quanto o motor dos dois lados, né? Então, aqui a classificação de EJA completa, né? Vai de A a E, né? E é importante ratificar. O A é a pior situação e o E é a melhor situação, que seria um paciente sem lesão alguma, né? Nós, sem déficit motor ou sensitivo, tá? O A é uma lesão completa, ou seja, não existe função motora ou sensitiva abaixo dos segmentos sacrais, né? Então, esse paciente, abaixo desse segmento sacral, que é o motivo que a gente faz o toque retal, e esse paciente não teria nenhuma função abaixo desses segmentos sacrais. A lesão B é incompleta, né? Ele tem preservação de sensibilidade, né? Mas não de força. A lesão C ele teria uma preservação de força abaixo do nível neurológico, e a maioria dos músculos, né, estaria abaixo do nível neurológico, possui grau menor que 3. Ou seja, aqui que é aquela parte que eu falei para vocês. Diferenciação entre C e D é se mais da metade dos músculos tem uma força que vence a gravidade ou não, né? Então, o que vence a gravidade seria aqui o D, não vence a gravidade a maior parte dos músculos, então seria o C. E o E seria o normal, tá? Então, a gente tem aqui, né, como a gente viu, uma lesão completa, que seria AA, e lesão incompleta, B, C, D, e no caso a E também. Né? A lesão medular incompleta, né, ela mostra para a gente que existe algum sinal de atividade neuronal, né, abaixo daquele nível estabelecido. O último sinal a ser perdido é a sensibilidade sacral na região perianal, né? E a atividade do esfíncter anal externo. Então, por isso, a necessidade da gente fazer o toque retal e ver se tem tônus retal, né? E a lesão medular completa, não existe qualquer sinal de atividade neuronal abaixo do nível, né? O paciente perdeu todos os sinais, inclusive essa parte da sensibilidade perianal e a atividade do esfíncter anal externo. Não é possível definir se a lesão é completa ou incompleta na vigência de choque medular. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é choque medular. Então, nessa situação, a gente não consegue definir, né? O choque medular, ele é uma interrupção fisiológica, como se houvesse uma pane no sistema elétrico do indivíduo, né? E depois de um trauma grave, ele paralisa abaixo daquele nível, né? Então, muitas vezes o indivíduo pode chegar até tetraplégico no hospital, né? E isso nem sempre quer dizer que ele vai continuar tetraplégico por toda a sua vida. Pode ser que ele esteja numa situação de choque medular, pode ser que seja algo transitório. Em geral, esse choque medular se recupera de 24 a 48 horas. Evidentemente que esse paciente tem que ser atendido antes, identificado se tem alguma lesão cirúrgica, se tem algo a ser feito, tem que ser bem examinado, né? Tudo o mais precoce possível. Nesse caso do choque medular, existe uma perda dos reflexos, uma arreflexia, e o paciente tem uma paralisia flácida. Este reflexo aqui, que é o bulbo cavernoso, né, ele não está presente, né? Então, o paciente ele é estimulado aqui na glândula do pênis, né? E a gente faz o toque retal e não vê contração do esfíncter anal. É muito diferente o choque medular do choque neurogênico, tá? O choque neurogênico é outra condição. O choque neurogênico é um tipo de choque hemodinâmico, tá? E o que a gente vai ter de característica desse choque neurogênico? Ele acontece por uma denervação simpática, né? Mecanismo vagal.
Então, diferentemente aqui do choque hipovolêmico, a pressão está baixa e a frequência cardíaca também está baixa. Não houve uma resposta vagal, né? Então, os dois estão baixos. Não houve uma resposta compensatória. A frequência cardíaca não aumentou para compensar a queda na pressão arterial. E as extremidades podem estar quentes, né, com vasodilatação. Consciência pode estar mantida, né, se o quadro do paciente fosse exclusivamente traumático medular. E o débito urinário pode estar normal, né? Então, essa condição aqui se chama choque neurogênico, né? E ele tem que ser tratado de forma agressiva, né? Ou seja, esse paciente, ele está numa situação de hipotensão que pode prejudicar a perfusão medular. Então, tem que ser instituídas medidas para subir essa pressão. Por exemplo, o uso de drogas vasoativas. Nesse caso aqui, não cabe uso de cristalóide, uso de volume, tá? O volume cristalóide está muito bem indicado aqui no caso do choque hipovolêmico, mas no choque neurogênico não. Não vai adiantar e pode até piorar a função pulmonar desse paciente, ele pode ficar encharcado. Então, agora cabe a gente falar um pouquinho de anatomia, né? A gente falou aqui bastante do que pode acontecer com essa medula, mas a gente precisa entender alguns conceitos básicos de anatomia, né? Então, aqui a gente tem a coluna, desde a coluna cervical até a coluna sacral, né? O atlas, o axis, né? Que seria C1, C2, a coluna cervical, C7, torácica. E a gente tem aqui, nesse corte aqui, que seria o mesmo que está aqui, o corte axial, identificada porções ósseas, né? Seria aqui o processo espinhoso, as lâminas, né? As facetas, que são essas articulações, os forames, né? Por onde passam as artérias, né? O corpo vertebral, e aqui no caso uma parte do disco, com ânulo fibroso, núcleo pulposo, e a saída do nervo, ou seja, o forame neural. A medula está bem aqui, protegida de todos os lados, né? Porque é uma porção muito nobre, né? E a gente vai ver em outro corte mais para frente como que é a inervação aqui dessa medula e também a vascularização dessa medula, tá? E aqui saem os nervos na lateral que vão inervar braços e pernas do indivíduo, tá? Então, aqui a gente tem uma visão lateral, né, do corpo vertebral, da vértebra, né, com processo espinhoso, mais uma vez, e aqui um corte axial, com o canal medular, tá? Bom, aqui é para a gente começar a falar um pouquinho sobre os tratos, né, que são fundamentais no entendimento das síndromes neurológicas, né? Então, a gente tem aqui o trato córtico-espinhal, que é responsável, né, pelos movimentos, a parte motora, né? E o trato córtico-espinhal, ele tem uma decussação, ou seja, um cruzamento, né? Esse cruzamento, para os membros superiores, os braços, ele ocorre numa situação mais alta, ou seja, aqui entre o bulbo e C1, e para os membros inferiores, ocorre uma situação um pouquinho mais baixa, entre C1 e C2. Tá? De forma que, no membro inferior esquerdo, o trato córtico-espinhal no bulbo estaria aqui do lado direito. Tá? Então, a gente tem também que falar sobre sensibilidade. E a sensibilidade superficial, ela tem tanto um trato espinotalâmico anterior, que responde aí por essa pressão e tato leve, um trato protopático, né, mais primitivo, né, e o trato espinotalâmico lateral, que corresponde à dor e temperatura. Essa sensibilidade superficial, ela tem uma decussação mais baixa, né, no nível de entrada na medula, né, ou seja, onde está entrando aquela informação de dor ou de temperatura, é que ocorre o cruzamento da informação nervosa, tá? Isso para a sensibilidade superficial. A sensibilidade profunda,
ela já tem uma decussação mais alta, né? E ela responde aí pelos fascículos grácil e cuneiforme, né? Ficam aqui na porção posterior dessa medula, a gente vai ver em outros cortes, respondendo aí pela sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, né? Essa noção de reconhecer onde está cada parte do corpo, né? E discriminar dois pontos, por exemplo, né? Esse tipo de tato é determinado aqui por esses fascículos, tá? Então, aqui falando sobre os tratos ascendentes, nesse corte mais ampliado, né? A gente teria aqui o fascículo grácil, né, mais medial, o fascículo cuneiforme, aqui mais lateral, tá? Espino cerebelar posterior, espino cerebelar anterior, né? O espino talâmico lateral e o espino talâmico anterior, né? Todos esses tratos aqui, como vocês veem, o espino talâmico anterior, ele está mais anterior aqui, né? Ele vai do espino, ou seja, medula, até o tálamo, lá em cima do cérebro, né? E esse é lateral, ou seja, ele vem aqui a parte lateral da medula, espino também, né? E vai até o tálamo no cérebro, tá? E esse aqui é o chamado H medular. Na medula, a parte cinzenta ela é mais interna. Bom, a gente tem aqui os tratos descendentes, né, que são responsáveis o trato córtico-espinhal, responsável pela motricidade, né, segue aqui na lateral da medula, né, e nessa porção aqui medial, né, próximo a essa fissura anterior, e a parte autonômica também, né? E aqui tem nesse aqueduto central aqui a gente tem as vias para controle genital também, né? Que vai justificar algumas das sequelas dos pacientes, tá? Então essa distribuição aqui topográfica é muito importante também. Aqui a gente está falando das colunas posteriores e a gente vê pelas letrinhas que a inervação aqui cervical, torácica, lombar e sacral, ela segue essa sequência, ou seja, lesões aqui mais mediais, mais centrais, vão causar uma lesão mais acentuada nos membros superiores, por exemplo, que a gente vai ver na síndrome centromedular, né? E o trato espinotalâmico também tem a sua sequência aqui. A síndrome cervicomedular seria uma situação mais grave de todas, né? São lesões muito altas. Aqui não é uma situação de trauma, mas exemplifica, né? Houve essa compressão medular aqui, né? A C2, o dente de C2 está apertando a medula de forma importante, tá? E ela corre aí dessas lesões da medula cervical alta, até C4, né? Pode acontecer uma parada respiratória, tetraplegia ou hipotensão arterial. Imediatamente o paciente pode vir a óbito, às vezes não chega até o hospital. E aqui a gente tem as principais síndromes medulares, tá? Síndrome central da medula, né? Com aquela distribuição que eu falei, do centro para a periferia, né? Pode acontecer numa situação aqui de contusão medular, no paciente que já tem um canal estreito congênito ou degenerativo, por exemplo, paciente idoso, esse canal que já está mais apertado, e aí aconteceu, por exemplo, uma hérnia pós-traumática, né, uma ruptura ligamentar aqui, estreitou esse canal. A síndrome de Brown-Séquard, que é uma síndrome de hemissecção medular, e a síndrome medular anterior, né, que pega essa parte dos cornos anteriores da medula. Tá? Então, mostrando um pouquinho aqui das artérias na medula, né, a vasculatura. Essa artéria espinhal anterior, ela é fundamental para justificar essa isquemia que pode acontecer aqui, por exemplo, nesses quadros aqui da síndrome medular anterior. Uma síndrome que o paciente pode ter uma hiperalgesia no nível da lesão, ele perde força motora, né? E ele fica com alguns tratos preservados e outros não. Quais? Trato
a sensibilidade profunda vai estar preservada, como a gente já mostrou, né? Mas o espinotalâmico lateral e anterior podem estar prejudicados. Ou seja, esse paciente ele tem uma propriocepção, sensibilidade vibratória, mas ele pode ter uma alteração termoálgica, na noção termoálgica. E a hemissecção medular, que é a síndrome de Brown-Séquard, é uma síndrome alterna, ou seja, o paciente perde força de um lado, né? Ele perde também a sensibilidade superficial do mesmo lado, né? Mas a sensibilidade profunda do mesmo lado, né? Mas a termoálgica contralateral, né, do espinotalâmico anterior, ele perde contralateralmente, né? Ou seja, ele perde a sensibilidade para dor e temperatura do lado contralateral e a força do mesmo lado, e a sensibilidade proprioceptiva do mesmo lado também. A síndrome centromedular, mais uma vez, aqui uma contusão medular que aconteceu, né? Partindo do centro para a periferia, uma área de isquemia que pode ter acontecido com o paciente, lesão de hiperextensão, por exemplo. A síndrome cordonal aqui posterior, né, com isquemia dos fascículos grácil e cuneiforme, com aquelas alterações que a gente já comentou. A síndrome do cone medular, ela pode acontecer quando tem lesões aqui no final da coluna torácica, início da coluna lombar, né? O cone ele tem uma relação aqui com o T12 da coluna torácica e L1. Pode apresentar uma dor lombar mais intensa do que na síndrome da cauda equina, que é a próxima que eu vou comentar. Ela é mais simétrica também do que a síndrome da cauda equina. E ocorre a combinação de paralisia do tipo neurônio motor inferior, ou seja, fraqueza inicialmente flácida das pernas, esfíncter anal e bexiga neurogênica, né? Então, esse paciente, ele tem fraqueza e tem uma alteração sensitiva mais perianal. Esse paciente aqui já vai ter uma alteração, sensibilidade em cela, né? Como se fosse uma cela para montar um cavalo, por exemplo, né? Muitas vezes, as raízes lombares e S1, elas são poupadas, né? Mas acontece o acometimento das raízes S2 e S4, por exemplo. A dor radicular é mais intensa do que a lombar, ocorre a reflexia e ela pode ser mais assimétrica. Tá? São algumas dicas apenas. Então, aqui esse quadro é basicamente para resumir o que a gente já falou, né? Síndrome centromedular, síndrome medular anterior, síndrome medular posterior, síndrome de Brown-Séquard, síndrome do cone medular e cauda equina. Essas são as principais, tá? E agora a gente vai partir, então, para uma análise radiológica, né? Porque depois que a gente examinou o paciente, o primeiro exame que a gente vai fazer complementar seria esse, né? Aqui a gente vê claramente uma alteração nessa medula. Até um leigo sabe perceber que essa coluna não está normal, né? A gente vê uma anterolistese aqui de C5 sobre C6, e aqui nesse caso, o corpo de C4 está anteriorizado em relação ao de C5, ou seja, qualquer pessoa sabe perceber que não está normal. Mas o que a gente usa, né, de parâmetro? O parâmetro mais básico que a gente tem que ter em mente é do alinhamento, né? Então, a gente tem que ter alinhamento dos processos espinhosos, alinhamento das lâminas, alinhamento do corpo vertebral, né, dessa linha longitudinal aqui posterior, e alinhamento anterior dos corpos vertebrais, né? Se a gente tivesse alinhamento, a gente já tem uma tranquilidade a mais. Não vai excluir, é claro, algum tipo de fratura, mas é a base para avaliação radiográfica, né? Lembrando que o uso de raio-x, ele, lógico, pode ser utilizado, deve ser utilizado se for o único recurso, mas cada vez é mais disponível em grandes centros o uso da tomografia. Então, peça sempre que possível, porque várias lesões podem passar batido em radiografia, né? Então, peça sempre que possível a tomografia. E se houver uma lesão na coluna cervical, por exemplo,
tem que ser avaliada toda a coluna, né? Porque existe uma chance grande de haver lesões síncronas, né? Ou seja, da coluna torácica também, ou da lesão. Até 10% pelo menos 10% vai ter lesões de outras colunas, tá? Ah, e esse caso aqui, nossa, esse paciente teve fratura atrás, na frente, do atlas, teve fratura aqui, do odontoide. Não, a gente tem que estar sempre atento com as linhas de crescimento também das crianças, né? Então, numa criança, um achado radiológico desse aqui pode significar simplesmente que ele não ossificou ainda, essa criança não ossificou essas partes ósseas, né? E isso vai acontecer com o crescimento, tá? Bom, então o fluxograma de tomada de decisão ele é importante, né? Numa avaliação inicial, a gente começa avaliando o nível de consciência desse paciente. Por quê? Porque se ele tiver com um Glasgow diferente de 15, ele tem que ser submetido a uma avaliação por imagem, uma tomografia de coluna cervical, que é o exame mais rápido e mais disponível. Mesmo que esteja normal, a gente pode manter esse colar até ele ficar mais assintomático, menos dor. Pode ser retirado o colar, dependendo da situação, ou pode ser indicado uma ressonância cervical, né? Já se esse paciente tem um Glasgow de 15, está bem consciente, se ele tem dor ou déficit, ou está desidratado, não está sendo possível de avaliar corretamente, ou intoxicado com bebida alcoólica, por exemplo, ou com alguma limitação de amplitude de movimento, não se deve retirar o colar antes de fazer qualquer imagem, né? Então, essa imagem tem que ser feita e, se ela estiver anormal, em qualquer situação, tem que ser avaliada por um especialista, tá? Então, essa é uma lógica básica da avaliação da coluna cervical, né? Já se esse paciente não tem dor, déficit, distração, né, nada disso que a gente está colocando aqui, a gente está autorizado a retirar o colar, né? Se esse paciente tiver menos de 65 anos, por exemplo, que faz parte da Canadian Spine Rule, né? A gente pode retirar o colar se ele tiver um exame neurológico confiável, tá? E aí a gente vai ter outras linhas aqui. Eu não vou me deter muito tempo aqui, porque algumas são mais específicas para o neurocirurgião ortopedista. Mas é só para vocês terem noção que a gente avalia outras linhas para identificar a instabilidade dessa coluna, né? Então, aqui a Power Ratio, ela considera a distância aqui do atlas até essa porção do opício, né? E do básio, aqui na parte anterior do crânio, até a porção posterior do atlas, né? E aí a gente faz uma razão de BC sobre OA, e essa razão ela tem que ser maior ou igual a 1. Se não for, existe uma chance grande de subluxação atlanto-occipital, uma lesão muito grave, né, que a gente já até comentou. Essa aqui é a regra de Spence, né? Basicamente é uma regra falando sobre simetria aqui, né, das facetas, né, de C1 com C2, né? Se a gente não tiver uma certa simetria, a gente pode representar um deslocamento, né? Uma ruptura do ligamento transverso, tá? Bom, aqui a gente está falando uma avaliação tomográfica, né? Na avaliação tomográfica, a gente consegue ter cortes axiais da coluna, né? E aí a gente consegue ver, por exemplo, situações como essa aqui, em que existe um estreitamento aqui do canal medular, né? Existe no perfil, a gente consegue identificar um apunhamento da vértebra. E aí, aqui nessa situação no corte axial, a gente consegue ver uma retropulsão desse muro posterior, comprimindo a medula. Isso é muito importante para a conduta, né, no pós-operatório, tá? E a gente tem outros parâmetros aqui que vão indicar a conduta para a gente, né? O tipo de fratura que ocorreu, se foi uma
fratura em explosão, por exemplo, uma carga axial, né? Uma fratura dessa aqui na letra B, que seria de translação, as fraturas de rotação, essa aqui seria uma distração, né? A compressão na letra A, né? Tudo isso aqui a gente vai ter classificações, por exemplo, na OSPINE, que eu vou mostrar a seguir, que classifica as lesões dessa forma e a gente consegue identificar maior gravidade ou definir quais casos são cirúrgicos ou qual via que acontece, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, a ruptura aqui dessa banda ligamentar posterior, né? Nesse tipo de fratura aqui, que seria por distração. Aqui tem a translação, que seria a mais grave possível. E aqui compressão, que às vezes pode ocorrer só uma fratura tipo A1 ou A2, comprimindo só o corpo vertebral. Tá? A ressonância é fundamental para o estudo medular, né? Às vezes o paciente pode até chegar com um exame tomográfico normal e a medula está comprometida com alguma contusão. E aqui a gente vê um edema medular no local, uma alteração de sinal no local, né? Essa retropulsão do muro, né? A gente tem aqui alteração de sinal também nas partes moles, né? E isso é importante na nossa avaliação, a ressonância. Tá? Bom, aqui tem outra classificação que pode ser usada também, a SLIC, não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar para vocês que tem vários tipos de classificação, considerando a morfologia, complexo disco ligamentar, né? E aí a gente calcula esse score e pode definir aí alguma conduta. A classificação aqui do AO-Spine, ela leva em consideração esses elementos que a gente já colocou anteriormente, né? E ela é a mais utilizada até hoje por nós. Tá? Então, a gente classifica, avalia tanto elementos anteriores da coluna, né, quanto posteriores, e classifica em A, B ou C. Né? As fraturas do tipo C são as mais graves, sempre são cirúrgicas. Fraturas do tipo A podem ser cirúrgicas ou não, em alguns casos. Tá? Então, essa abordagem ela tem que ser multidisciplinar. Né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento tem que ser multidisciplinar. Como a gente vai ver nas complicações, envolve todos os sistemas do indivíduo. Né? Então, o tratamento cirúrgico, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? As intercorrências clínicas, que não são pouco frequentes, né? A fisioterapia motora e respiratória, desde a fase aguda do trauma, é importante, né? Esse paciente, se ele tiver uma lesão cervical alta, ele pode ter uma insuficiência respiratória e ele pode não ter a musculatura do diafragma preservada, né? Pela inervação medular para o diafragma pode estar acometida e, por isso, a gente pode ter lesões graves e o paciente pode evoluir com problemas respiratórios. Terapia ocupacional, os cuidados de enfermagem, de manipulação do paciente, né, movimentação em bloco, né, evitar pontos de pressão, pontos de descarga, e o apoio psicológico. Em alguns casos, a gente entra até com antidepressivos, uma fase bastante precoce, porque esse paciente ele vai sofrer com essa nova condição dele. Tá? Então, o tratamento cirúrgico, ele visa a redução de fraturas e luxações, a descompressão medular, a estabilização dessa coluna para permitir mobilização, transferências, né? Uma mobilização precoce para ele começar a fazer uma fisioterapia o mais precoce possível, cuidados de enfermagem, né? Que a gente já mencionou, e a reabilitação. Né? Bom, aqui a gente vê um pouco sobre a conduta cirúrgica tradicional, uma fratura aqui na coluna torácica, né? com pressão aqui do canal medular, né? Teve lesão do processo espinhoso, teve retropulsão do muro posterior, né? Sem dúvida é um caso cirúrgico, aqui a gente vê um pedacinho da costela,
Foi optado aqui no caso por uma fixação 2 níveis acima, né, e 2 níveis abaixo, colocou um cage, que seria essa estrutura metálica, substituindo aquele corpo vertebral fraturado, né. Resultado cirúrgico muito bom, manteve o alinhamento, né. Isso é a técnica tradicional. E hoje em dia, a gente já tem a possibilidade, em alguns casos, de pensar em técnicas até menos invasivas. Por exemplo, aqui a gente vê também uma fratura alta, né, na transição tóraco-lombar, e aí foi optado por uma fixação percutânea de parafusos, né? Então, a gente tem aqui a marcação dos pedículos, onde vai entrar os parafusos, tá? O médico faz uma pequena incisão com bisturi e entra já com esses instrumentais marcando os pedículos, né? Tem uma guia, uma cânula para passar esse parafuso, guiado por raio-x, né? E aqui a gente vê o resultado final, né? Então, esses parafusos eles foram colocados com acesso mínimo de remoção muscular, né? E com um resultado excelente, né? Foi feita uma colocação aqui também de cimento ósseo no nível da fratura, né? Para dar um pouco de altura e melhora também a dor do paciente, tá? E a gente tem no pós-operatório que lembrar da necessidade, em muitos casos, de usar algum tipo de órtese ou algum tipo de colar cervical ou colete, né? Esse paciente ele pode precisar desse colar aqui, por exemplo, uma MJ, que mantém uma estabilização para essa coluna fundir adequadamente, né? E formar de fato a artrodese, que é o que vai segurar. E aqui esse aloveste aqui, que é uma fixação mais rígida ainda. Coletes aqui torácicos, né, como os coletes de DILT, que permitem aí uma estabilização da coluna torácica. Então, falando aqui das complicações, muito importante, não tem como a gente deixar passar. A gente pode ter complicações como choque medular, choque neurogênico, né, que a gente já falou mais para trás. A trombose, ela é muito frequente, pode ocorrer às vezes 7, 10 dias depois do trauma, porque esse paciente ele fica acamado, né? Às vezes ele fica um tempo sem poder usar anticoagulantes. Então é muito importante entrar com um Clexane, por exemplo, numa fase bem precoce, assim que possível, depois da cirurgia, e entrar com meia de compressão pneumática intermitente, assim que possível também, para evitar trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Disreflexia autonômica muito frequente também, alterações pressóricas, o paciente pode ficar hipertenso, sudoreico, pode ter vários acometimentos de nível autonômico, né? Sentir o rosto quente, por exemplo, e tudo isso tem medicações que a gente pode fazer. A bexiga neurogênica, né? Que pode ocorrer uma retenção urinária, por exemplo, do paciente, ele não consegue eliminar a urina, né? A gente tem uma incoordenação aí da musculatura detrusora com os esfíncteres, de forma que o paciente ele não elimina essa urina, acumula, pode causar, se não tratada, uma insuficiência renal. Então, esse paciente precisa ser sondado por uma sonda vesical de alívio intermitente, em muitos casos, ou de demora. Espasticidade, né? A gente tem que usar órteses, tem que fazer terapia ocupacional, fisioterapia, úlceras por pressão, se esse paciente não for mobilizado com frequência, lateralizado, a cada duas horas deve ser mudada a posição desse paciente. Pneumonias são muito frequentes e as alterações psicológicas a gente já comentou. Então, perspectivas futuras, o que a gente tem, né? É algo que se pesquisa há muito tempo na medicina, ainda a gente tem grandes mistérios nesse tema, né? E tem se usado o máximo possível de tecnologia de ponta para resolver esses quadros, como a gente viu, tem um impacto econômico, psicológico muito grande, né?
Então, a gente precisa de alguma solução para esse tipo de acometimento. Então, eu vou só passar aqui nessa parte, não vou me deter muito tempo, mas tem o uso de impressoras 3D, né? A gente tem aqui o uso de transplantes de células, né? Na medula. Tudo isso tem sido pesquisado. Temos aqui estudos também sobre peptídeo anti-inflamatório derivado do cérebro, né? Com o uso de nanopartículas, nanotecnologia. A gente tem aqui o uso de células-tronco, né? A gente tem uso aqui de realidade virtual aumentada, né? Interface homem-cérebro-máquina, né? Brain-Machine Interface, né? Uso aqui de câmeras de alta definição, o paciente aqui consegue mobilizar alguns objetos, né? Então, a tecnologia de ponta tem sido utilizada. Vacina de ácido nucleico, e reabilitação robótica, né, que também é uma opção, né, alguns pacientes têm usado esse tipo de estímulo robótico, né, esse caso aqui, essa prótese, ela ajuda na reabilitação de marcha, né, uma prótese que pega aqui de joelho, um exoesqueleto em alguns casos, né, pega aqui desde o joelho, tornozelo e pé, né, e ajuda o paciente a mobilizar. E, com certeza, a gente não poderia deixar de citar nessa parte de inovação o professor Miguel Nicoleles, que sempre teve um papel muito grande na reabilitação desses pacientes, né? E tem alguns trabalhos aqui que eu posso citar, principalmente esse de 2019, mas ele tem inúmeros trabalhos, né? Com estimulação elétrica funcional para reabilitação locomotora, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido algo, espero que vocês tragam alguma lição dos cuidados iniciais e básicos do trauma. Eu fico aqui à disposição, deixo meus contatos, meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer questionamento ou ideia, né? Aí também nas redes sociais aqui do nosso espaço, no Instagram também, vocês podem acompanhar. Eu direto coloco algumas novidades, algumas inovações. Mais para frente a gente vai ter algumas publicações envolvendo tecnologia e neurocirurgia. Então, fico à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado.